Vamos à aula do dia 15, 15 de março. Né? A gente vai discutir agora o capítulo seguinte do livro do Décio Pinhatari, o que é comunicação poética, que é o último capítulo. Nós pulamos alguns, né? Não vou ver o livro todo, mas cujo título é Poesia Não Linear, Poesia Não Verbal. Com esse título, Décio aponta concretamente aquilo que para ele, a gente viu desde o começo, né, a peculiaridade da linguagem poética como sendo uma linguagem, segundo, né, a lição poundiana, que ele assina embaixo, né, a poesia seria uma linguagem mais próxima da música e das artes plásticas do que propriamente da literatura. Ao fazer isso, ele encaminha a possibilidade propriamente semiótica do seu pensamento, quer dizer, ou intersemiótica, né? Que é fazer com que o discurso, a linguagem poética entre numa relação próxima e permutável com outras linguagens, com outras semioses, né? Daí é o sentido de semiótica, o estudo dos signos. E o título desse capítulo, né, indica essa possibilidade, a possibilidade de que exista uma poesia não linear e a possibilidade de que exista uma poesia não verbal. Vamos ver como é que isso é trabalhado no texto do Décio. Vou pôr o texto aqui na tela para compartilhar. Poesia não linear, poesia não verbal. Vamos ver, deixa eu ver se está visível para vocês. Eu acho que o tamanho está bom, não é? Vamos ver o que diz o Décio. O Décio começa dizendo que os enunciados falados e escritos obedecem a uma certa lógica. Uma lógica discursiva, linear, de causa e efeito, de princípio, meio, fim. Essa lógica se baseia na estrutura fundamental das línguas ocidentais, que é a predicação. Sujeito, predicado, atributos. Na predicação, há um verbo que domina todo o sistema, que é o verbo ser. Dentro desse sistema, pode-se afirmar qualquer coisa, por mais absurda e contraditória que pareça, no mesmo nível de certeza. Deus é fiel, ou Deus é grande, Deus é pequeno, Teófilo é burro, você é legal, você é careta, a Nina já era, etc. Qualquer afirmação pode ser feita a partir do verbo ser. Essa lógica, diz o Décio, prossegue o Décio, essa lógica é reforçada pelo código alfabeto escrito. Com 20 e poucos sinais, que são as letras, né, são produzidas milhares e milhares de palavras. E ainda favorece, essa lógica ainda favorece a dominação dos signos para, que são aqueles signos que apontam para fora de si, apontam para aquilo que eles designam. E, ao fazer isso, favorece a dominação da contiguidade, por conseguinte, da metonímia. Essa lógica, nos leva a ver o mundo em pedacinhos separados, desligados uns dos outros. Essa lógica permitiu o avanço da ciência, mas relega a arte a um papel secundário na sociedade. É uma poderosa arma de análise, mas não de síntese. É a arma da metalinguagem.
Para lembrar o que é metalinguagem, que nós já vimos também na nossa explicação sobre o esquema jacobsoniano, né, de elementos da comunicação e funções da linguagem. Uma pausa para o café rápida. Existe a linguagem objeto, que é a linguagem que está sendo estudada, analisada. Nós estamos estudando uma certa linguagem. E a metalinguagem, que é a linguagem que se usa para analisar aquela linguagem objeto. Por exemplo, voltando ao exemplo, se eu digo que fulano de tal é um onagro, e se o meu interlocutor não sabe o significado de onagro, né, não é todo mundo que sabe, eu usei um determinado código, usei uma determinada linguagem que precisa ser explicada para o meu destinatário que não a domina. O meu destinatário, então, vai tomar a palavra onagro, que ele não conhece, como a linguagem objeto, para analisar e vai ver no dicionário que onagro significa burro, asno. Ou seja, a metalinguagem foi a linguagem que o ajudou a desvendar a linguagem objeto. Ela se está, nesse caso, no dicionário. A poesia e as artes, em geral, prossegue o Décio, são uma contradição dentro dessa lógica. Perturbam essa lógica, porque utilizam elementos e estruturas de uma outra lógica. No sistema lógico discursivo, há uma forma privilegiada de organizar as sentenças. É a subordinação, ou hipotasse, que divide o discurso em partes, oração principal, orações subordinadas, etc. A hipotasse e o signo para se dão muito bem. Um poeta tanto mais lógico poderia escrever: os girassóis amarelos resistem. Manuel Bandeira escreveu: os girassóis amarelo resistem. Eliminando um S, substantivou o adjetivo. O que era adjetivo, amarelos, virou substantivo. Dando-lhe uma força nova, num espaço novo que lhe reservou. Como se fizesse duas tomadas de cinema. A primeira, em plano médio, os girassóis. Segunda, corte para close, ou a câmera se aproximando em close-up, o amarelo tomando conta da tela toda. Vamos dar uma olhada no poema do Bandeira, que é o poema, vou botar aqui na tela, que é o poema Pensão Familiar. O poema que é do livro Libertinagem, no livro de 1930 do Bandeira, o primeiro livro propriamente modernista do Manuel Bandeira, né, nós temos ali o Pensão Familiar, que diz o seguinte: Pensão familiar, jardim da pensãozinha burguesa. Gatos espapassados ao sol. A tiririca sitia os canteiros chatos. O sol acaba de crestar os gosmilhos que murcharam. Os girassóis amarelo resistem. E as dálias rechonchudas plebeias dominicais. Um gatinho faz pipi, com gestos de garçom do restaurante Palácio, encobre cuidadosamente a mijadinha. Sai vibrando com elegância a patinha direita. É a única criatura fina na pensãozinha burguesa. O que a gente tem é um contraste ressaltado pelo amarelo. Observe que a espacialização também não seguiu a linearidade do verso. Né? O amarelo surge isolado, um espaço entre dois versos separados, em espaçamento também. Né? E esse amarelo toma
o centro da tela, né, do poema, porque antes dele a visão que se tinha, por exemplo, o sol acaba de crestar os gosmilhos que murcharam, a tiririca vai... É uma imagem, sim, de um sol que põe tudo na sombra, que faz com que tudo se encolha, com que tudo se resguarde daquele sol, exceto os amarelos. De quê? Exceto o amarelo dos girassóis. Observem como esse amarelo ressalta o contraste buscado pelo poeta entre a resistência dos girassóis e a pouca resistência do que ele vem descrevendo antes. Né? A gente tem abre com uma frase declarativa, quase que uma rubrica teatral, nos situando onde é que está aquela cena. Depois tem 4 descrições. Gatos espapassados ao sol, tiriricas, sitios, canteiros chatos, sol acaba... De repente, o amarelo no meio da tela, no meio do verso, substantivado, realça a resistência dos girassóis. Ou seja, aí o poeta fugiu da lógica mais corriqueira, da lógica mais encontradiça, se ele não fosse um poeta, como diz o Bandeira, se ele fosse um poeta mais convencional, um poeta um tanto mais lógico. Né? Ele escreveria: os girassóis amarelos resistem. Ok. Assim ficou mais forte. Os girassóis amarelos resistem. Voltando para o texto do Décio. Agora, dê uma espiada nessa frase. Antônio correu, cuspiu, caiu, agitou-se, ergueu-se, espiou, subiu. Afora o que pode haver de gozado, há qualquer coisa de diferente nela. Após a leitura, você não fica com a impressão de estar vendo todas as ações da personagem ocorrendo quase ao mesmo tempo, ou com a ordem alterada, perturbando a ideia de princípio, meio, fim? É que se trata de orações que se articulam por coordenação ou para-táxi. Uma simples justaposição de elementos, um junto ao outro, e com o mesmo grau de importância. As palavras parecem ganhar vida, parecem transformar-se na personagem em ação. A paratasse e os signos de formam uma excelente dupla. Chapéu, verde, estrela, janela, pata, ônibus, flor, rápido, jornal, sim. Aí temos também uma sensação globalizante de tudo junto ao mesmo tempo. Por que não acrescentar às palavras um elemento a mais que facilite a visão de conjunto? Chapéu, sim, verde, estrela, janela, pata, ônibus, flor, jornal, rápido. Esse elemento a mais é o espaço não linear, que cria um tempo também não linear. A gente pode ler isso sem o menor prejuízo de sentido, rearrumando ao nosso bel prazer a sequência dessas palavras no espaço. Posso ler: chapéu, ônibus, pata, verde, estrela, sim, janela, rápido, flor, jornal. Nada impede. Ao fazer isso, nós fazemos uma alteração no tempo de recepção dessas palavras. Dessa forma, você não só lê, como também vê as palavras no espaço, como se fossem coisas concretas, objetivas. Uma coisa é dizer a chuva cai. Outra é mostrar a chuva caindo dessa forma, que está exposta no texto. Tá? A palavra chuva repetida 6 vezes, numa sequência vertical, tá? Chuva, chuva, uma vez abaixo da outra, com a letra A, que termina a palavra, um pouquinho abaixo
do restante do corpo da palavra, dando a ideia de que se trata de pingo, de chuva caindo. O ideograma é a escrita tradicional da China e do Japão. Com os séculos, os desenhos, pictografias, passaram a pinceladas quase abstratas, mas dentro do mesmo sistema. Por exemplo, para transmitir a ideia, a emoção de preguiça, lazer, colocavam os ideogramas de porta, portão e de árvore, justapostos, assim. Isso aí é a ideia de lazer. Lazer, arrisquemos-nos a dizer, se implica porta, portão e árvore, implica que você está em casa, entregue a si mesmo, preguiça, tá? Sem ter o que fazer. A escrita ideogrâmica se organiza por paratáxio. O ideograma não tem sinônimos. A poesia também não tem. Você não pode dar um sinônimo de um poema. Nós já vimos isso em aulas anteriores, né? No entanto, de acordo com o vício lógico ocidental, eu já cansei de bater nessa tecla nas nossas aulas, né? Quando pedem para você interpretar um poema, interpretar entre aspas um poema, uma composição musical, um quadro, quando pedem para você dizer o que o autor quis dizer, não é justamente um sinônimo que estão pedindo a você? Aqui eu faço de novo parênteses, né? Como professor de vocês. Já cansei de bater nessa tecla e dizer o quanto isso é impróprio. Voltando para o Décio. O ideograma, assim como diversas outras línguas com código escrito e muitas outras sem código escrito, não possui o verbo ser. Nessas línguas, procura-se mostrar a coisa e não dizer o que ela é. Mostrar um sentimento e não dizer o que ele é, isto é poesia. Você já reparou num japonês falando português? Repare de novo. E tente ouvir se ele usa o verbo ser. O ideograma também não tem categorias gramaticais fixas. Um mesmo ideograma pode funcionar como substantivo, adjetivo ou verbo, dependendo de sua posição na frase. Frase entre aspas. Os ideogramas correm diante dos olhos do leitor como fotos ou fotogramas de um filme. Isto já não ocorre com a escrita ocidental corrente. Você precisa primeiro mentalizar as palavras e ligá-las por contiguidade a coisas e fatos, para poder saber o que elas significam. Para controlar as coisas, o homem precisa digitalizá-las, traduzi-las para a forma de números e palavras. Dígito vem do latim digitum, dedo, e implica a ideia de contar. A digitalização é fundamental para as operações mentais, as operações lógicas do pensamento. É fundamental para a ciência e a tecnologia. Aqui vale um parênteses meu, a gente sabe o quanto isso é óbvio hoje em dia, né? Com todo o desenvolvimento das ciências da computação, etc. Na década de 70, quando Décio escreve, a cibernética, as ciências da computação, estavam um pouco mais do que engatinhando, né? Tinham mais do que engatinhar, estavam começando a andar muito. E Décio já estava atento, assim como todo o movimento da poesia concreta, todo o pensamento desses pensadores, entre eles o Décio, né? Também com o auxílio da semiótica, pensavam na relação que haveria entre a cibernética e as humanidades, as ciências humanas,
as artes, a poesia, etc. A gente vê um pouco disso aqui. A ciência, para a tecnologia, a digitalização é fundamental, tá? Contar com precisão os dados que ela levanta. Mas a ciência não deixa de lado completamente o pensamento analógico, que é o pensamento das formas. Tá? O pensamento analógico é o pensamento das formas. O pensamento digital é o pensamento do cálculo. O homem também precisa medir e comparar. Ele não pode apenas contar. Medir e comparar exige a presença das formas. E as formas estão mais ligadas ao mundo físico. Você não pode bolar uma casa ou uma estação orbital, tá aí uma marca dos anos 70, né? A presença da corrida espacial. Não dá para bolar uma casa, uma estação orbital, no que quer que seja, uma hidrelétrica, apenas com números e palavras. Você precisa também desenhá-las. O desenho é uma das formas principais do pensamento analógico. E tanto pode ser um desenho a lápis como um desenho eletrônico, como acontece na televisão. O som é outra forma do pensamento analógico. Você pode medir o som, mas não pode contá-lo. O tato, o olfato e o paladar também contribuem para o mundo das formas. Há formas táteis, liso, áspero, olfativas, cheiros, perfumes, formas do sabor, doce, amargo. Que é a perfumaria? Senão a criação de novas formas olfativas. Que é a culinária ou gastronomia? Senão a criação de novas formas do paladar. O pensamento lógico tende a dividir as coisas em partes. O pensamento analógico a mostrá-las em conjunto como um todo. Né? O pensamento lógico favorece a análise, a divisão em partes. O pensamento analógico favorece a síntese, trabalhar, mostrar em conjunto. O pensamento lógico trabalha com unidades discretas, ou seja, separadas, letras, números. O analógico com realidades contínuas. O tempo, o espaço, o peso são realidades contínuas. Para controlá-las e entendê-las, você precisa digitalizá-las. Precisa ter instrumentos de medida. Para medir o tempo, inventou-se o relógio. Para o espaço, instrumentos de mensuração, régua, teodolito, etc. Para o peso, a balança. São instrumentos analógicos mais imprecisos, porém mais diretos. Na aritmética, 2 vezes 2 é igual a 4. Numa régua de cálculo, essa operação não dá exatamente 4. Se eu digo a você caminhe 113 metros, você fica um pouco confuso para calcular a distância. Não tem ideia do conjunto. Já receberam alguma ordem desse tipo? Caminhe 113 metros. Mas se eu digo caminhe até a lanchonete da esquina, você tem uma ideia clara do conjunto, uma ideia direta. Já quando você percebe isso, gente, caminha, digamos que você está aqui numa lanchonete, a lanchonete da esquina tem 113 metros, e você sabe disso, né? Aí você vai dizer para alguém, caminhe 113 metros. Como é que a pessoa caminha 113 metros? Ela sabe contar 1, 2, 3, mas será que ela sabe transformar isso em passos efetivos de 1 metro? Sabe transformar isso em metro? Ou seja, se você disser caminhe até a lanchonete da esquina, você entra para o analógico. Por quê? Porque ali existe alguma coisa que ele identifica que ele pode comparar. A distância que ele tem que chegar é a distância daquela lanchonete que ele já conhece. Então, ele se localiza. Já quando você vai discar um número de telefone, hoje nem se disca mais, hoje se digita. Não pode ir na base do mais ou menos. Você não pode errar nenhum número ou dígito.
O sistema de discagem, ou de digitalização, é digital, preciso. Né? Você não pode falar, qual é o seu telefone? Ah, é mais ou menos, não existe isso. Sempre é bom lembrar que o pensamento lógico não deixa de lado completamente o pensamento analógico ou paralógico. Este, por sua vez, não pode descartar totalmente o outro. Quando falamos de arte, não devemos somente pensar em pintura, literatura, música, dança, cinema. Uma obra de arquitetura tem muito de ciência e de arte. Perdão. Um carro, um avião, um liquidificador, uma garrafa. Os objetos também formam sistemas de signos, também constituem linguagem. Você pode ler uma cadeira tanto quanto um poema. Como você distingue uma motoca de outra? Lendo-as, ainda que instintivamente. Ok? Faça um teste. Uma coisa é você ter um tênis para você botar no seu pé que seja confortável, que seja o seu número. Outra coisa é você ter um Nike, um modelo usado sei lá, por uma celebridade qualquer do esporte. Ou seja, nós também lemos tênis, nós também lemos motos. Uma coisa é você ter uma 125, outra é você ter uma 1250. Uma coisa é você ter o seu chevetinho, outra é você ter o seu Range Rover. Ok? Ou seja, tudo nós lemos, tudo são sistemas de signos. O Décio tem textos admiráveis sobre isso. O sistema dos objetos, se não me engano, ele tem um livro Semiótica e Poética, se não me engano é este o título. Recomendo para quem gosta do assunto. A ciência que estuda todos os sistemas de signos chama-se semiótica. A poesia situa-se no campo do controle sensível, no campo da precisão da imprecisão. Gostaria que vocês guardassem esta frase aqui. A questão da poesia é esta: dizer coisas imprecisas de modo preciso. Isso é fundamental. Meditem sobre esta frase. Eu acho ela extraordinária. A questão da poesia é dizer coisas imprecisas de modo preciso. As artes criam modelos para a sensibilidade e para o pensamento analógico. Uma poesia nova, inovadora e original cria modelos novos para a sensibilidade, ajuda a criar uma sensibilidade nova. Descobertas recentes no campo da neurologia parecem mostrar que o hemisfério ou lobo esquerdo do cérebro é o principal responsável pelo pensamento lógico, ligado à palavra, enquanto o lobo direito ficaria encarregado do pensamento analógico, imagens visuais, sonoras, olfativas, etc. O lobo esquerdo comanda o lado direito do corpo, o direito, o lado inverso. Teria esse fenômeno alguma coisa a ver com o fato de a maioria das pessoas ser destra? Ou seja, ter maior habilidade com o braço e a perna direitas? Teria o lobo esquerdo se desenvolvido mais nas últimas centenas de milênios, paralelamente ao desenvolvimento da capacidade verbal? Por coincidência, o coração está do lado esquerdo. Será que quando dizemos que uma pessoa não tem coração, é porque ela se deixa comandar muito mais pelo lado esquerdo do cérebro? Não dizemos também que ela é fria, calculista, cerebral? É claro que os dois hemisférios transam informações entre si, mas, em termos gerais, a arte está mais para o lobo direito, a ciência mais para o lobo esquerdo. Nos últimos 2 séculos, a Revolução Industrial criou novas e poderosas linguagens analógicas. A foto, o cinema, a TV, os sistemas de gravação e transmissão sonoras. Estaria o lobo direito de gravação com possibilidades de ganhar novo impulso em seu desenvolvimento? Então, depois de uma era industrial, de uma era atômica, de uma era pós-industrial, poderíamos entrar numa era poética? Como você imagina que poderia ser uma era poética? A poesia em versos, voltando agora para o nosso assunto mais
candente, né? A poesia em versos é um corpo analógico dentro de um corpo lógico, representado pela palavra e suas relações lógico-gramaticais, que obedecem a um processo linear de causa e efeito, princípio, meio e fim. Na nossa linguagem cotidiana, na linguagem prosaica do dia a dia, tá? Nós somos muito mais presos a uma discursividade lógica, causa, efeito, princípio, meio, fim. Nós temos a seguir uma linearidade lógica do que nos abandonarmos a uma percepção analógica do mundo. A poesia concreta, gráfica, sonora ou gráfico-sonora rompe com esse esquema, com esse sistema, perdão. A poesia concreta rompe com esse sistema da poesia, da linguagem se guiar pela linearidade lógica. Uma causa não pode ser um efeito não pode ser uma causa? Por que não criar logo uma sintaxe analógica, em que causas e efeitos se confundam e pareçam ocorrer ao mesmo tempo, simultaneamente, em lugar de uma coisa depois da outra? Por que não tratar as palavras como figuras, como imagens que a gente monta no espaço e no tempo? Augusto dos Anjos, ele que vai citar um exemplo, poderia citar inúmeros outros. Né? Eu até chego a estranhar por que ele cita o Augusto dos Anjos, quando isso era um procedimento super comum. Ah, pelo menos Edgar Allan Poe já demonstra isso como algo até desejável no seu célebre A Filosofia da Composição. Né? Mas vamos lá. Augusto dos Anjos, o grande poeta simbolista brasileiro, fez vários de seus sonetos começando pelo fim. Isto é, primeiro bolou o terceto final e só depois, com o correr dos dias, foi compondo o resto. Isso é muito comum em quem escreve poesia, quem escreve soneto, quem escreve qualquer forma de poesia. Aparentemente, o que comanda a emissão de voz, um som depois de outro, é o que se chama de diacronia, ou de linearidade. Mas como explicar, por exemplo, que muitas crianças e muita gente do povo pronunciem chujo em lugar de sujo? Como explicar que o som que vem depois, jô, contamine o som que vem antes, su? Claro que você pode ver aí um princípio de economia. É mais fácil, mais cômodo você falar chujo do que sujo. Depois confiram. É mais fácil encadear dois sons semelhantes do que dois sons distintos. Chujo, sujo. Tá? Mas você vê também uma certa quebra da linearidade, através do aprendizado crítico que passa a examinar o fenômeno como um todo, sem princípio, meio e fim. Nem poderia ser diferente. O cérebro armazena estruturas sintáticas, que são figuras, ícones, modelos. Caso contrário, não poderíamos formular frases inumeráveis dentro da mesma estrutura. Com isso, introduz-se a sincronia, perdão, na diacronia, a simultaneidade na linearidade. O que acontece quando você faz um trocadilho? Você diz duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Vamos imaginar que você quisesse batizar uma revista ou um programa de televisão que tratasse de assuntos de arte e criasse o título Debate. Ruizinho esse título, né? Eu também acho que poderia dar exemplos melhores. Ele certamente teria, mas enfim. Numa palavra só, você estaria dizendo que se trata de um programa ou revista destinados a debater assuntos de arte. Já na poesia tradicional, bem como na música, claro, você pode observar a mesma coisa. As linhas horizontais dos versos comandam a melodia que é linear. Assim.
melodia. Mas os sons também se combinam verticalmente, formando a harmonia. Eles se assentam sobre acordes. Veja em Noel Rosa, grande sambista brasileiro dos anos 30, né? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Melodicamente horizontal. 2 decassílabos praticamente iguais, combinando um esquema rítmico binário com 2 ternários e acentos tônicos na quarta, sétima e 10ª sílabas. Quem é você que não sabe o que diz? Tá? Quem é você? Estou fazendo essas pausas onde há acento tônico, a tônica. Quem é você que não sabe o que diz? 4, 7, 10. Meu Deus do céu, que palpite infeliz. 4, 7, 10. Harmonicamente vertical, uma combinação de sons E abertos e fechados, I e A, para ficarmos só nas vocais. Nas vogais. Olha lá. Ah? Há uma distribuição muito semelhante de es, es, i e as. Observem. Quem, meu, você, Deus, quem é, céu. Ok? Isso é a combinação harmônica de sons. Quando você começa a criar poemas não lineares, espaciais, você vai observar que a sua primeira tendência é fazer frases, versos e distribuí-las no espaço. Mais ou menos assim. Você não é como eu pensei. Não, você não é como eu pensei. Você não é como eu. Você é como. Mas você já pode perceber que as palavras e os elementos distribuídos no espaço se tornam mais claros em suas relações. Os iguais atraindo os iguais pelo posicionamento vertical. Obtém-se um bom efeito com a economia de meios. Contrastes e semelhanças, ausências e presenças, proximidades e distâncias, comprimentos das palavras, formas de letras e sons, tudo está em saber jogar com esses elementos no espaço-tempo. À medida que você vai evoluindo no seu pensamento analógico, observa que ele está o tempo todo puxando a brasa para as diretrizes da poesia concreta. À medida que você vai evoluindo no seu pensamento analógico, você pode até dispensar frases e verbos para descrever ou propor certas coisas. Veja como Ronaldo Zeredo, que fazia parte do grupo da poesia concreta e morreu cedo, né, sintetizou dinamicamente uma sequência banal, como a descrição da luz solar desaparecendo das ruas da cidade à medida que a tarde cai. Vejam, observem esse poema concreto do Ronaldo Zeredo. Tá? Isso aí é a descrição da luz solar desaparecendo nas ruas da cidade à medida que a tarde cai. Observe que o sol vai mudando de posição. Tem nem como eu ler isso, né? Rua, 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 sol. Rua, rua, sol, rua. Rua, sol, rua, rua, sol, rua, 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 rua. Você também pode oralizar poemas concretos utilizando o gravador. Aqui, o livro assume aquela feição de um livro que visa a iniciar o leitor na arte de escrever poesia. Então, ele vai dar aqui diversos conselhos para quem quiser se aventurar pela linguagem da poesia concreta. Tá? A gente vai ver, na verdade, isso na prática. Tá?
vendo vários exemplos de poesia visual, de poesia concreta, a partir da aula seguinte. Vamos ficar pelo menos, talvez, umas 2 aulas vendo isso. Tá? Mas vamos ver o que ele diz aqui. Se você puder trabalhar com mais de uma pista, né, de mixagem, de gravação, isso hoje é super. Todo mundo faz isso, né? Com todos os samples, todo DJ sabe fazer isso, né? Você pode multiplicar, uma única voz pode multiplicar-se em 2, 3, 4 ou mais vozes simultâneas. Observa que ele está lá nos anos 70, antevendo essas possibilidades todas, que hoje são a coisa mais corriqueira do mundo. Tudo isso aí hoje, qualquer DJ, sem diminuir nenhum DJ, eu, por exemplo, teria a menor competência para ser DJ, tá? Mas qualquer DJ aí sabe fazer isso muito bem. Tá? Eu não saberia, não estou diminuindo DJ, hein? Eu sei da aula, ser DJ jamais. Eu jamais seria capaz de manipular aqueles troços, ok, gente? Então não estou diminuindo nada aqui. Além do poema escrito, faça um projeto partitura, distribuindo os sons, os tempos, os timbres, as alturas, as dinâmicas, todas essas experiências que ele está aconselhando fazer, os poetas concretos fizeram, como a gente vai poder ver. Pode botar música, fazer colagem de outras fitas, etc. Você vai logo perceber que a oralização ou musicalização de um poema desse tipo não é uma simples passagem da palavra escrita para a falada, embora também possa vir a ser. E nós vamos também ver exemplos. Sons e ou palavras precisam ser repetidas, prolongadas, mutiladas, etc. Outra possibilidade são os poema-objetos. Montar palavras com letra 7. Hoje a gente nem sabe mais o que é isso. Tá? Então, você experimentar diversos tipos de letras ou pintadas em cartões dobráveis para colocar sobre mesas ou prateleiras, ou que possam ser penduradas como móveis. Aplicá-las em vidro ou acrílico, obtendo diversos planos reais no espaço e tirando partido do material, transparente, translúcido, opaco, colorido, com textura, etc. Há ainda, enfim, aqui os poemas sem palavra, os chamados poemas semióticos. O que nós vamos fazer daqui para frente, na aula seguinte, né, nós vamos dar uma explorada nesse campo da poesia visual, tá? E depois, ainda dentro dessas perspectivas intersemióticas, nós vamos ver as aproximações entre a poesia e a música através de toda a extensa e maravilhosa tradição cancional brasileira. Eu vou postar, eu acho que eu ainda não postei, uma apostila de poemas visuais para que a gente comece a transitar por essa discussão a partir da aula seguinte, a partir da aula que vem. Tá bom? Por hoje, por esta aula do dia 15, perdão, é só isso.